Boa tarde a todos, alunos da turma 705 e 706 da Escola de Educação Básica São Ludgero. Eu sou o professor Gabriel Vieira. Estou gravando esse vídeo com a explicação, então, e a correção de atividades. Conforme eu falei para vocês, na semana passada nós iniciamos o estudo do capítulo 2 do livro didático de História, da página 24 até a página de número 35, número 38, perdão, e nós estaremos estudando sobre os povos africanos e as culturas malinesas, bantus e urubás. Na semana passada, então, eu fiz uma explicação do conteúdo da página 24, 25 até a 27, falando sobre o continente africano de maneira geral. Eu passei também uma atividade, a atividade, a correção, ela vai estar disponível também no Classroom, mas eu vou fazer por meio de vídeo para facilitar para vocês também. Então, na semana passada, eu passei as atividades, foram 5 questões. A número 1, o que vem à sua mente quando falamos em África? A resposta no número 1 era uma resposta pessoal, então cada um poderia responder, qual é a sua visão de África? Se é um continente, se é um país, se é uma região, se é uma região rica, região pobre, e assim por diante. Então, de maneira geral, a resposta breve. A número 2, para você, a África é um país, é um continente ou uma região? Então, a resposta pessoal também, mas lembrando que a África ela é um continente formado por mais de 54 países, dividido entre duas grandes porções, a África saariana, localizada no norte do continente, e a África subsaariana, ao sul do Saara. Então, a número 3, o que significa o nome Sudão? O nome Sudão, conforme está ali na página 25, significa Terra dos Negros. A número 4, quais são os rios mais importantes do Sudão Ocidental? Está ali na página 25, no terceiro parágrafo, o Sudão Ocidental é cortado por 2 rios importantes, o rio Senegal e o rio Níger. A número 5, quais são as principais mercadorias que os povos do Sahel transportavam? Então, no último parágrafo, na sexta linha, diz: em canoas ágeis, feitas com troncos de árvores, os povos do Sahel transportavam as mercadorias como sal, ouro e noz de cola, que chegavam em lombos de camelo, saindo de portos do Mediterrâneo, ou o que para lá seguiam. Então, as mercadorias eram sal, ouro e noz de cola. Essa é, então, a correção. Muito bem, pessoal. Para a aula de hoje, então, nós vamos até a página 26. A página 26, nós vamos estudar sobre o Império Mali. O Império Mali, Então, eu estou gravando esse vídeo, vocês deverão também assistir esse vídeo, ler as páginas 26 e 27, e depois, então, enviar um breve resumo do que eu falei, do que vocês leram, lá no Google Sala de Aula, na plataforma, no link da atividade de História de 21 de julho. Muito bem. Página 26, nós vamos falar sobre o Império do Mali. O Império do Mali foi formado na região do Sudão Ocidental, conforme eu já falei antes, entre os rios Senegal e o rio Níger.
né? Ali na página 27, nós vamos ter um mapa mostrando, então, a localização desse império. O Império do Mali. Né? Lembrando que o que é um império? De maneira geral, o império é uma unidade política ou um país que congrega vários outros povos, reúne vários outros povos entre, na maioria das vezes, diferentes, possivelmente rivais, que estão sob o domínio de um imperador, um rei, que tem o seu poder de maneira ilimitada sobre aqueles povos que domina eles, né, geralmente com o uso da força militar, da força política, alienação religiosa, além da cobrança de impostos. Então, foi justamente na região do Sudão Ocidental, entre os rios Senegal e o rio Níger, na terra habitada pelos Mandingas, que se formou o Império do Mali, um dos maiores e mais duradouros impérios da história africana. Boa parte do que sabemos sobre o Império do Mali, ou o Império Mandinga, chegou até nós através dos griots. Então, antes de nós falarmos especificamente sobre os griots, quero desconstruir um termo aqui, né? Muitas vezes a gente escuta na linguagem popular, falei fazer mandinga, ou fazer macumba, e a gente tem, muitas pessoas têm um medo e um preconceito com aquela palavra, por geralmente ser associada aos cultos de origem africana. Mas, na verdade, a origem do nome é o nome de um império, né, também chamado de Império Mali. A história do Mali, ela foi contada através dos griots. Mas, afinal, o que viria a ser um griot? Os griots, ali na seção Para Saber Mais, diz que eram indivíduos encarregados de preservar e transmitir as histórias, conhecimentos e canções do seu povo. No passado, os griots eram procurados por muitos reis africanos para trabalharem como professores particulares de seus filhos. Eles ensinavam a arte, o conhecimento sobre plantas, tradições, história e davam conselhos. Além dos griots contadores de histórias, haviam também os músicos e cantores que interpretavam e conservavam as canções tradicionais, e haviam também um trabalho desenvolvido tanto por homens quanto mulheres. Então, o griot nada mais é do que um preservador cultural, uma pessoa responsável por aprender a tradição da história dos povos africanos e garantir que essa história não viesse a se perder e que ela fosse passada de geração em geração. Por isso, boa parte do que nós sabemos sobre o Império do Mali está disponível para nós hoje, porque aquele império ele não existe mais. Existiu lá no período medieval, século XIV, XV, mas depois, então, ele deixou de existir, né, ele se desfez. Mas graças ao trabalho dos griots, essa história foi passada de geração em geração e chegou até os nossos dias. No passado, quando um griot falecia, o seu corpo era enterrado dentro de um baobá, uma árvore sagrada, um tronco oco. Então, era parte de um ritual, onde eles acreditavam que se colocasse as pessoas ali, isso era garantia de que a história não se perderia. Lembrando que eles têm muitas superstições, muitas práticas bem diferentes para nós, né, nos nossos dias. Então, a formação do Império Mali. De acordo com a história repassada pelos griots, a etnia, aí o Império Mali se formou através do príncipe da etnia Mandinga, né, chamado Sundiata Keita. Então, ele era um chefe militar e os seus guerreiros venceram os Sossos, um outro povo rival,
na Batalha de Quirina, em 1235. E depois foram vencendo outros povos rivais da região e fundaram o Império. Então, no poder, o Sundiata Keita se tornou muçulmano, seguindo a religião de Maomé, acreditando em um único Deus. Então, a ideia da conversão dele aquela região era uma região politeísta, onde cada cidade tinha os seus próprios deuses, né, e cada povo tendo seu Deus, tinha essa cultura, tinha suas ideias, e muitas vezes eram ideias contraditórias. Então, ele queria unificar a região, e ele aproveitou-se da religiosidade muçulmana, que não permite divergência religiosa, e que acredita em um único Deus, e se tornou muçulmano. Então, ele conseguiu também, além disso, uma boa relação com os mercadores que atravessavam o continente africano, principalmente na região do deserto do Saara, que fica um pouco acima do Império do Mali. Com isso, ele garantiu uma unidade política, uma unidade religiosa e uma boa relação comercial com os mercadores muçulmanos. Com isso, ele também tinha como garantir que o Império tivesse uma boa relação comercial com os árabes, garantindo o abastecimento, então, do Império Africano do Mali. Então, era um império onde o imperador tinha amplos poderes, né? Porém, ele era aconselhado pelos auxiliares, que formavam um alto conselho. Então, havia também o chefe das Forças Armadas e o senhor do Tesouro, que era responsável pela guarda do depósito de ouro, de marfim, cobre e pedras preciosas. Lembrando que era um império riquíssimo. Então, ele tinha dois grandes auxiliares, dois grandes apoiadores. O chefe das Forças Armadas, o chefe do Exército, e também o senhor do Tesouro, que controlava, então, a economia. Então, Sundiata Keita procurou proteger o império do ataque dos berberes, que eram os povos africanos da África saariana, e deslocou a cidade para a cidade de Niani, a capital. Além disso, criou várias estradas ligando as principais cidades africanas, como Djenné, Gao e Tombouctou. Tombouctou, lembrando que era a terceira maior cidade da África, às margens do rio Níger, e era um ponto de chegada e de partida das caravanas que atravessavam o deserto. Então, por Tombouctou e o seu porto passavam o sal, o ouro, tecidos, grãos, peles, plumas, marfim e instrumentos de metal. No século XIV, se tornou uma das principais cidades africanas e um dos principais centros culturais do mundo, garantindo a educação de várias crianças africanas com o ensino da língua árabe e o estudo do Alcorão. Além disso, foram criadas várias mesquitas, e entre elas a mesquita de Sancoré, onde tem a Universidade de Sancoré, que existe até hoje. Então, pessoal, é isso. A gente não vai terminar de estudar sobre o Mali hoje, tendo em vista que é um assunto bastante extenso. A gente vai voltar, né, a falar sobre eles na aula da semana que vem. Eu estou encerrando essa transmissão, né, e daí depois que vocês assistirem, né, terão também uma atividade para responder. Desde já, uma boa tarde a todos.